Boa tarde a todos. Eu trouxe a vocês uma experiência que nós desenvolvemos em Joinville, em parceria com o NUPIL, que é um grupo constituído por mim e duas orientandas, que são alunas de letras, a Amanda Corrêa da Silva e a Sônia Regina Biscaia da Veiga. A nossa experiência se chama A Experiência de Leitura do Literário em Blog e em Biblioteca Virtual. Como eu falei anteriormente, né? Esse projeto é um projeto vinculado ao NUPIL, que é subdividido em vários grupos, né? ProLer Univille, Leti, Ilza, LAPESD, Lab TCGC e Nulime. A nossa grande questão é caminhar em rede, né? E quando a gente pensa em caminhar em rede, a gente pensa na reprodutibilidade técnica e as redes de comunicação, que são geradoras de novas ações que influenciam na leitura e no estudo do literário sem se limitar ao livro. Assim, os blogs constituem-se como fios de múltiplos universos subjetivos, abrindo possibilidades e espaços de leitura. Então, a nossa proposta não é trabalhar com a notes, né? Mas trabalhar com os blogs como espaço de leitura. Por quê? Porque na universidade nós tentamos desenvolver essa sistemática, mas não foi possível. E com os blogs se tornou mais viável e, em função das possibilidades técnicas, né, a opção foi pelo uso do blog. E projetamos um blog chamado Poética Tecnológica, que está vinculado ao projeto maior, que prevê a criação de ambientes virtuais que filiem e reconfigurem o processo de ensino-aprendizagem, né, da literatura na educação básica, no ensino superior e na pós-graduação. Então, esse projeto ele tem um vínculo com a educação básica, o ensino médio, o ensino superior e a pós-graduação. Então, o nosso objetivo é trabalhar formas metodológicas de leitura que atendam desde o ensino fundamental até o ensino superior. E essas experiências de leitura que eu trago para vocês hoje foram realizadas no primeiro ano de letras na Universidade da Região de Joinville em 2013. Né? Então, nós estamos fazendo há mais tempo, mas eu fiz um recorte no ano de 2013. E o que são as nossas perspectivas de análise? Né? Investigar como se processa a multiplicação dos leitores em rede, analisar a compreensão dos modos de leitura com diferentes tipos de linguagens, considerando os textos inicialmente produzidos para serem produzidos para serem desenvolvidos em livros e posteriormente digitados e postados em biblioteca virtual. E os textos nascidos digitais, né, conforme Lev Manovich. Então, o que nós pensamos? Né? Trabalhar com textos digitalizados, que são os textos da biblioteca do NUPIL, e também com textos cruzando, num exercício comparativo, com textos que já estão produzidos só em meio digital e outros textos de outras linguagens digitais. Então, o nosso trabalho é sempre um trabalho de contraponto, né, e convergência entre esses textos digitalizados e textos produzidos em meio digital. O que nós pensamos em termos de circulação de textos? Né? Sempre centrada na discussão cultural dos textos, na linha que a professora colocou, né, que eles desenvolvem em Madrid. Né? Então, não a abordagem do literário em si, mas do texto como uma manifestação cultural. Porque o mestrado da Universidade de Joinville é um mestrado de patrimônio cultural e sociedade. Então, quando nós pensamos a literatura, nós pensamos a literatura como um patrimônio
dentro do mesmo objetivo que a Universidade de Madrid foca, né? Então, o objetivo deles é trabalhar a literatura como patrimônio cultural. E a nossa proposta também é alinhada dentro dessa perspectiva, né? E, então, como que nós fizemos isso? Com postagens relacionadas a leituras do quinhentismo, porque o primeiro ano de letras trabalha a literatura de formação no Brasil. Então, iniciamos com a Carta de Caminha, que representa o quinhentismo, perpassando por textos barrocos, de Padre Antônio Vieira, né? Construções românticas de Gonçalves Dias e de José de Alencar, e finalizamos o ano com a crítica social de Machado de Assis. Qual é o nosso princípio? Né? Que no cyberespaço ocorre uma justaposição de temporalidades. Passado e futuro igualam-se, como aponta Alkmaar. Reduz-se ao absoluto de um presente que esteve no passado e estará no futuro simplesmente porque está por trás de tudo. Essa é um recorte, né, um print do blog. Eu gostaria que você entrasse no blog para que a gente pudesse analisar mostrar como que foi feita a análise. Entrar no blog, tem ali o link, por favor. Pode seguir. Por favor, naquele trabalho que é o trabalho que estava sinalizado no print. Para baixo, pode seguir. Pode seguir. Tá aqui, tá aí. Tá, é esse trabalho. Então, esse trabalho que eu trouxe para análise. Então, nós propusemos a análise de visões do amor no período barroco sob a perspectiva do cristianismo. E qual a discussão proposta? Relacionar o Sermão do Mandato de Antônio Vieira com os poemas da Sor Juana Inês de la Cruz, que é uma madre mexicana, contemporânea do Padre Vieira, né? E para mostrar as diferentes visões do amor no cristianismo durante o período barroco. E nós encontramos um filme, deve ser um pouquinho, encontramos um filme que se chama O Que Ingrato Me Deixa, Busco Amante. E esse filme é sobre a obra da Sor Juana Inês de la Cruz, né? Uma produção mexicana, e no exercício foi proposto o seguinte: os alunos fizeram uma leitura prévia do sermão do Antônio Vieira. Passaram a ter contato no laboratório com esse filme, que é a voz da Sor Juana, discutindo com o Vieira sobre o amor proposto no sermão. Então, a Sor, uma mulher freira, em 1673, discute com Antônio Vieira a partir de um sermão que ele escreveu sobre o amor, né? E ela coloca 3 proposições contrárias ao que Vieira coloca no sermão, né? E esse filme é muito interessante porque mostra todos os conflitos e toda a discussão que ela imaginariamente fez com o Padre Vieira, né? Que ela escreve numa carta, né? E também demos acesso à carta, né? Então, os alunos tiveram, no primeiro momento, um trabalho de leitura que foi feito extra classe, do sermão, do mandato. E na aula de laboratório, eles tiveram acesso ao filme e à carta escrita pela irmã Juana, né? E um poema, né, que nesse poema se chama O Que Ingrato Me Deixa, Busco Amante, em que ela discute também nesse poema a visão
de amor que ela tinha no período. E qual é a visão do amor da Sor Juana? A visão do amor que ela propõe é uma visão que não é compatível com a visão cristã. E é compatível com o momento barroco, porque ela vivia aquele momento. E ela foi traída. E fala desse amor e da dor da traição. E do amor carnal, que era algo muito próprio do período e que o Vieira não coloca, porque o Vieira era padre e fez o sermão como uma voz, né, da Igreja Católica. E ele então vai trazer para o seu sermão a voz da Igreja Católica, a voz da instituição, enquanto que ela não. Então, a nossa proposta foi a seguinte, né? Trabalhar com a desmaterialização das fronteiras espaciais e temporais e os imbricamentos de linguagens propostos na postagem Visões do Amor no Período Barroco sob a Perspectiva do Cristianismo, que foi no dia 22 de 5 de 2013. Propondo um cruzamento de leitura de textos produzidos em épocas e suportes diferentes. O Sermão do Mandato de 1650, de Padre Antônio Vieira, disponível na Biblioteca Virtual do Nupil, com poemas O que ingrato me deixo busco amante e Quando meu erro em teu opróbrio vejo, de Sor Juana Inês de la Cruz, que foram produzidos entre 1651 e 1695. O sermão foi em 1650 e o primeiro poema foi em 1651 e o segundo em 1695, ou seja, um tempo bastante significativo entre um e outro, que tratam das variações do sentimento amoroso. Num exercício de desmaterialização temporal, foi proposta a leitura de uma cena do filme Constelaciones, né, que é um filme relativamente recente em relação à obra, né, que é de 1981 e que foi dirigido por Alfredo Joscovitz, que atualiza pelo cinema a criticidade de Sor Juana de la Cruz. Então, a proposta do filme é atualizar essa criticidade e mostrar, né, acima de tudo, que em 1600 já havia mulheres pensadoras, e que essas vozes foram sufocadas pela censura, mas essas vozes existiam. Vieira, no Sermão do Mandato, tematiza o amor místico de Cristo. A proposta dele é falar sobre o amor místico de Cristo e propõe que nos sirvamos da ciência de Cristo como espectadores, para nunca deixar de amar, e que nossa ignorância se transforme em estímulo para sempre amar mais a quem nos amou, ao retornar ao diálogo entre São Pedro e Cristo. Então, Vieira, para justificar esse seu pensamento, ele retoma o diálogo de São Pedro e Cristo, que diz o seguinte, citando Vieira: quando Cristo ama a Pedro, não sabe Pedro quanto o ama Cristo. Tu nesces, mas quando Pedro ama a Cristo, sabe Cristo quanto ama Pedro. Tu sais. Vieira, página 83, desculpe. O sermão indicia que se os homens amassem Cristo com o coração de Cristo, o amor seria merecido, porque só a ciência de Cristo conhece o nosso amor. E finaliza com o argumento de que a glória de Cristo está na ciência e na magnitude do seu amor. Só dele conhecido e por isso só poderá ser paga por ele, intencionando mostrar a sua onipotência divina, contrapondo com a ignorância dos homens. Para Vieira, o amor fundado na ignorância não é amor. E o que não parece amor, fundado em ciência, é de grande fineza. Já os versos da Sor Juana de la Cruz recortam o amor como um sentimento humano associado à carnalidade. Sor Juana dialoga com Vieira
em seus poemas. E na carta atenagórica, que ela escreveu em 1690, que é a carta que foi disponibilizada para os alunos, ela levanta 3 hipóteses contestatórias. Primeira hipótese: o cordialismo e filial carinho à religião. Tá? Então, o que ela alega? Que Vieira diz que só o amor de Cristo é o amor de ciência porque ele era cordial e filial à religião. Porque ele é padre e não queria ser desligado da igreja. E ela foi. Né? 2. Grande afeição e admirável pasmo dos ingênuos. Então, o que ela disse para Vieira? Que ele nunca tinha amado carnalmente. E, portanto, ele não podia falar daquilo que ele não conhecia. Ponto. 3. Oculta simpatia. Que ela simpatizava com ele porque ela entendia que ele não tinha amado, mas que ela não poderia concordar com ele porque ela tinha sido amada, tinha sido traída, tinha sofrido com todas as todas as censuras sociais da sua sociedade e, apesar de tudo isso, ela continua amando. Então, é muito interessante quando nós pensamos que uma mulher, ex-freira, tivesse a coragem de dizer o que ela disse em 1690. Portanto, a leitura no suporte virtual, espaço movediço, desenraizado, proporciona ao leitor navegador possibilidades emancipatórias, viabilizando a esse sujeito outra relação identitária. Os leitores, como identidades móveis, circulam em espaços fluidos, assim o exercício. Visão do amor sob a ótica cristã no período barroco resultou em 16 postagens que demonstraram a percepção e a reterritorialização de um espaço-tempo construído em meio eletrônico, viabilizando comparações textuais que em outros suportes seriam difíceis de serem efetuados. E eu trouxe um exemplo, que está ali, mas eu acho que é melhor eu ler aqui. Foi postado, como eu já disse, no dia 22/5, por um grupo de 3 alunos. E eles disseram o seguinte, fazendo esse cruzamento de leitura. Sor Juana e Padre Vieira, nos poemas O que ingrato me deixa, busco amante, e quando meu erro em teu opróbrio vejo, e no sermão do mandato, tem pontos de vista diferentes com relação ao amor. Primeiramente, vale ressaltar que eles não partem do mesmo princípio de amor. Padre Vieira foca no amor divino, ágape, o amor que Deus tem pelos homens, enquanto Juana foca no amor carnal, ou eros. Fizeram uma pesquisa lá, foi maravilhoso. Fizeram pesquisa sobre o amor, fazendo links com outros sites, sobre o que era o amor místico, o que era o amor erótico. Foram a Freud, foi assim uma loucura aquela aula, foram em todos os espaços possíveis. Padre Vieira, discutindo o amor cristão, tenta relacionar o amor carnal à sua proposta, porém sem grandes avanços. À medida que Sor Juana faz o oposto, parte da discussão do amor carnal e tenta também, sem grande evolução, conectar o amor cristão ao seu pensamento. Ambos os textos assemelham-se em relação às suas dúvidas e questionamentos sobre o amor de forma geral, e diferenciam-se no que diz respeito aos seus pontos de partida, na compreensão, cognição e percepção do amor, e nos rumos que seus argumentos levam a diferentes discussões. Essa foi uma das postagens, e se vocês entrarem com mais calma no blog, tem mais 15 outras postagens. A sala é constituída de 35 alunos e foram divididos em grupos de 2 e 3. Então, analisando essa postagem. A postagem sinaliza que a percepção do amor pode ser associada ao lugar e à sensibilidade de quem escreve a partir de uma leitura hipertextual. Na web, em decorrência do avanço da tecnologia, ocorre a dissociação entre tempo real e espaço,
Assim, a compressão espaço-temporal proporciona uma experiência cambiante do espaço e do tempo, exatamente por envolverem a construção de representações e artefatos espaciais a partir do fluxo da experiência humana, conforme Harvey. Porém, os níveis de mobilidade de navegação na web são oscilantes e, para Santaella, há 3 perfis de internautas: o navegador, o internauta errante, o internauta detetive e o internauta previdente. O exemplo anterior identifica internautas previdentes, que se auto-percebem como pesquisadores, se movimentando com intimidade no cyberespaço, ampliando conexões informativas, geradoras de novos conhecimentos. Enquanto que o exemplo a seguir tipifica internautas detetives ou previdentes, por adotarem a lógica de previsibilidade na construção do comentário, pois mesmo tendo a possibilidade de circular em ambientes informacionais, não sentem a necessidade de operar conexões passíveis de ampliar percursos, por não compreenderem que o hipertexto se constitui na instabilidade como um mosaico de unidades ou fragmentos. Assim sendo, a leitura não resulta de um processo de busca, mas de uma reflexão comparativa a partir das proposições visíveis na postagem abaixo. A postagem. A visão do Padre Vieira difunde no Sermão do Mandato é a conciliação do amor com a perspectiva religiosa. Já Sor Juana de la Cruz enxerga o amor em seus poemas: o que ingrato me deixa busco amante, e quando o meu erro no teu próprio vejo, como algo pecaminoso, carnal, e para sentir vergonha e se punir sobre tal sentimento. Vieira se coloca de fora das situações amorosas abordadas, não vivenciando o amor. Já Sor Juana revela em seus poemas a paixão humana. Então, o que esse grupo faz? Esse grupo é um detetive, né? Eles vão lá, analisam os 2 poemas, analisam o sermão e fazem uma comparação entre a visão do amor proposta nos poemas e a visão do amor proposta no sermão. Só. O que foi apresentado, eles absorvem e tentam analisar o melhor possível dentro daquilo que foi apresentado, né? Então, as situações constatadas sinalizam graus variados de perfis leitores, que oscilam entre o cognitivo e o imersivo. E é isso que nós brigamos, né? Porque nós entendemos que o perfil do leitor se altera com a perspectiva de leitura virtual, né? Porque ele pode caracterizar perfis diferenciados, porque a web proporciona esses caminhos, né? O hipertexto proporciona, só que vai depender dele, né? Ele pode encontrar esses caminhos ou não encontrar esses caminhos, né? Ou seja, uns se limitam a operar uma síntese e outros navegam em busca de informações registradas em múltiplas linguagens, comprovando que nesse espaço-tempo contemporâneo somos alimentados por imagens visuais e sonoras que irrompem e evanescem em gestos mínimos, que por sua vez dissipam modelos e provocam fraturas geradoras de percepção de novos ângulos de mundo. Portanto, conforme Santaella, a comunicação em rede constitui sujeitos culturais diferenciados de um indivíduo racional e autônomo, que tipificam a cultura impressa. O rompimento com a materialidade da letra sobre o papel e da autoria com a emergência da cybercultura é gerador de sujeitos mediados pela linguagem que instauram uma cultura de simulação, pois a mídia transforma as realidades embaralhando identidades e referencialidades, abrindo espaços para multiplicidades identitárias líquidas e fluidas, que é uma ideia de Bauman, né? Tornando o real próximo de jogos performáticos. Obrigada. Nós abrimos agora uns 10 minutinhos aí de perguntas. Se alguém tiver alguma indagação para fazer para a Thaisa.
alunos de primeiro ano, porque na Univille não funciona como na Federal. Não é por semestre, é anual. É regime seriado. Então, lá funciona de primeiro ao quarto ano licenciatura português e de primeiro ao quinto ano licenciatura dupla. Então, essa atividade foi feita no primeiro ano. Não há divisão de licenciaturas, né? Então, essa disciplina Literatura Brasileira 1 é oferecida para os que serão licenciados em português ou em licenciatura dupla, inglês-português, né? E por isso que é uma turma de 35 alunos, né? E o que nós estamos observando? Nós fizemos vários trabalhos, que estão todos os trabalhos do ano estão registrados no blog, né? Fazemos outros trabalhos além do blog, mas os do blog foram todos registrados, né? No laboratório de informática. E o que eu tenho observado também? Na sala de aula, todos os alunos têm o seu computadorzinho, né? E eles fazem também na sala de aula, né? Porque eles não querem mais só o papel. E eles não querem mais só uma aula que seja preparada por um professor que tenha uma proposta fechada. Eles querem abrir a proposta, né? Então, eu sempre vou com um tópico de aula e a aula se desconstrói. Eu estou achando maravilhoso, né? Porque a cada aula eu me surpreendo e eles também se surpreendem, porque ninguém sabe aonde a aula vai chegar, né? E a gente nem sente o tempo passar, porque cada um vai dando uma ideia e as coisas vão funcionando, os cruzamentos vão ficando assim de forma interessante. E se vocês lerem, tem alguns alunos que vocês vão verificar que são leitores muito primários, que vão fazer aquela leitura de exercício, prestar contas de uma tarefa cumprida. No entanto, tem alguns que, surpreendentemente, desvelam aspectos de leitura que nos levam a pensar em coisas não pensadas, né? Porque eles fazem uma relação hipertextual muito interessante, viajam literalmente na verbe, né? E vão cruzando várias possibilidades. Ali nós fizemos um cruzamento que funcionou muito bem, que não foi exemplificado aqui, com o Iracema do José de Alencar e Iracema do Chico Buarque. E a proposta era uma proposta para que eles checassem qual a ideologia do Alencar e qual a ideologia do Chico, né? Quando o Chico revisita Iracema, o que ideologicamente ele quis propor e o que ideologicamente Alencar quis, né? E o Alencar, como você sabe, é extremamente poético, né? Extremamente musical. E o Chico vai recuperar a musicalidade de Alencar em Iracema, né? E foi muito interessante, porque muitos deles não conheciam essa composição do Chico, porque o Chico é da minha geração, não é da geração deles, né? E eles descobriram o Chico, já estão ouvindo o Chico, já estão trazendo outras coisas. Então, descobriram o Alencar também, que passaram a olhar o Alencar com uma outra perspectiva, né? Então, a partir do momento que Alencar é recuperado por um contemporâneo, né? Não tão jovem quanto eles, né? Mas contemporâneo, se uma pessoa como o Chico leu Alencar, por que nós não vamos ler Alencar, né? E daí já olham Alencar com outra perspectiva. Então, eu estou achando muito interessante e a cada ano a gente está aprimorando mais. E eu queria só reforçar uma coisinha que eu acho muito importante. Eu sou uma professora com muitos anos de carreira, então eu tenho vícios de toda uma formação em livro. E o que me auxilia muito no trabalho são as duas alunas de letras, a Sônia e a Amanda, que elas têm a sacação dos desejos, porque elas estão fazendo o curso e elas têm os desejos da geração delas, e daí elas vão me incentivando, professora, vamos por aqui, e a gente trabalha em grupo, né? Então todas essas aulas são montadas em grupo, né? E eu acredito que sem a participação delas, eu não chegaria nessas propostas que nós chegamos, né? Porque a participação delas é decisiva para que essas propostas chegassem, né? Foram decisivas para que essas propostas chegassem onde chegaram. Só eu que estou fazendo. Agora, no Estado,
tem vários professores que trabalham com blogs e blogs criativos, porque em Joinville tem, seguramente tem 13 grupos que estão trabalhando com blogs criativos e blogs literários. Inclusive tem alguns blogs de criação poética muito interessantes. Tem uma escola que trabalha com blogs literários muito bons, de grande qualidade. Então, e por que o blog? Porque para nós torna-se mais simples trabalhar do que o sistema que vocês utilizam.